Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês como é que eu conquistei um salário de R$ 45.800, como vocês viram aí no título desse vídeo. E primeiro de tudo, né, para começar, eu contar para vocês com que eu trabalho. Hoje eu trabalho com marketing. É, não dá para falar que não é marketing digital, apesar do termo estar super mal visto e poluído na internet. Mas, cara, hoje a maior parte da renda que eu tenho, ela vem da minha agência. Eu sou sócio de uma agência de produção de conteúdo para executivos no LinkedIn, a Content Lead. E boa parte dessa renda ela vem do meu salário. Eu tenho um salário como sócio operador ali da empresa e também de distribuição de dividendos ali que a gente faz mensalmente, né? Então, o mês de maio foi um mês super positivo. Então, a gente teve uma distribuição de dividendos aí bem bem boa. E além, né, da minha renda com a agência, eu presto algumas consultorias barra mentorias aí de marketing para outras empresas também, para outros empresários. É, nesses 45 mil a gente tem também renda com afiliados, que dá ali 400 e alguma coisa por mês. É bem pouquinho, mas é basicamente alguns softwares que eu acabo indicando para o pessoal acaba comprando e eu acabo ganhando uma renda recorrente em cima dessas indicações. E também renda aí proveniente de aplicações financeiras, né? Que dá ali em torno de R$ 2.100, R$ 2.200 por mês. Cara, contar um pouco para vocês de como eu cheguei até aqui. Então, eu tive uma carreira mais tradicional. Então, eu comecei a fazer faculdade. Logo no começo da faculdade, eu consegui um estágio ali em mercado financeiro. É uma carreira super privilegiada, assim, não tenho do que reclamar. E dentro do banco que eu trabalhava, eu acabei, cara, tendo boas perspectivas ali de crescimento. Fui efetivado ali depois de, acho que foi 8 meses de estágio. Acabei ganhando um certo destaque ali na área que eu trabalhava, que era a área de investimentos. Trabalhava com planejamento comercial. E fui chamado, né, para assumir uma posição de dados no marketing do banco. E foi ali, né, nessa posição que eu aprendi boa parte do que eu sei hoje sobre growth marketing, performance, enfim, marketing de maneira geral. E acabei saindo dessa instituição financeira, fui atuar ali em outra empresa, né? Agora sim, numa empresa de marketing e vendas, porém trabalhando com clientes do setor financeiro, trabalhava ali atendendo grandes bancos, trabalhando com growth também. E, enfim, fiz uma carreira bem legal assim na CLT, tava ganhando um super salário, principalmente para a idade que eu tinha ali, um salário de 5 dígitos com 24 anos de idade, mais todos os benefícios que a CLT Premium oferece, é muito bom. Só que eu sentia que, cara, eu queria alguma coisa a mais, eu queria um pouco mais de liberdade e tem um determinado momento ali do corporativo, né, quando você está trabalhando, que você para de evoluir tecnicamente, de certa forma, né? Você para de aprender coisas novas sobre a sua área de atuação e você tem que focar muito mais em construção de capital político, gestão de pessoas e etc, né? E eu já tinha essa vontade de empreender em algum momento. Eu sempre defendi bastante que, cara, se você quer empreender, a melhor forma de você aprender é com o dinheiro dos outros. Então, cara, esgote todo o aprendizado que tu puder ter com o dinheiro dos outros, para aí sim você dar o seu primeiro passo com muito conhecimento, né, com bastante bagagem e não cometer erros com o seu dinheiro. E eu sempre fui muito dessa tese, defendia muito isso e eu senti que, cara, no patamar que eu tava, ali numa posição de especialista e o meu próximo passo ia ser ali um cargo de gerente, eu não ia aprender muito mais coisas práticas, né? Eu ia ter que desenvolver capital político, liderar time e esse tipo de coisa assim natural do corporativo, né? E eu sentia que eu precisava fazer o movimento ali de, de sair daquele lugar e talvez dar o primeiro passo. Então eu comecei a. Qual que era a minha ideia? Falei, cara, vou vender serviço, vou vender o meu conhecimento, né? Eu acho que um primeiro passo assim para empreender é muito bacana.
E eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn para gerar demanda, né? Para um dos meus serviços ali, para eu vender o meu conhecimento de marketing e vendas que eu tinha na época. E questão, acho que de uma semana e meia, 2 semanas que eu comecei a produzir conteúdo lá na plataforma, eu consegui ali fechar o meu primeiro contrato. Foi um contrato de R$ 27.000 por 3 meses de trabalho para desenvolver um plano de go-to-market para uma empresa. Eu falei, porra, mano, é praticamente, se eu colocar mensal, é praticamente o que eu tô ganhando para um trabalho que vai me gerar ali talvez 2 horas de trabalho diário, né? Eu ainda consigo igualar aqui a minha renda da CLT com um projeto, então se eu pegar mais 2 projetos similares a esse, que é super factível ali de acontecer, vou ter praticamente triplicado a minha renda com a mesma quantidade de trabalho ali que eu tava colocando. Então aquilo, cara, o primeiro projeto acho que a gente fecha assim, quando a gente começa, enfim, a produzir conteúdo ou a prospectar, né? Eu prospectava também ali no LinkedIn. Ele te abre muito a mente, porque você vê que, cara, realmente é possível, né? Tu ter ali uma renda boa e conseguir ter uma qualidade de vida ali com algo que não é o teu emprego principal, que você estava acostumado já. E, cara, as coisas foram evoluindo. Depois desse cliente veio outros 2 projetos. E esses 2 projetos, eles tinham uma demanda muito específica, que eram empresas que viram o que eu estava fazendo no meu perfil e queriam fazer no perfil de algum executivo ou de um fundador, né, daquela empresa. E acabei fechando 2 projetos desse tipo de serviço, né, prestação de serviço de produção de conteúdo no LinkedIn. Contratei um freelancer para me ajudar ali com demandas de design na época, que é algo que eu manjo zero. Até fiz umas paradinhas no Canva para alguns clientes na época. Mas aí, esse momento também, né? Acho que depois desse primeiro projeto, esse outro momento, ele me abriu bastante a mente, porque eu falei, cara, aqui me parece que tem uma oferta que ela é um pouco mais escalável. Porque na minha cabeça, quando eu fosse vender ali as consultorias, ia ser quase que um PJ Premium ali com 3 4 clientes. E, e eu não ia escalar além disso, né? Porque tudo ia ficar dependente da minha pessoa e o que eu ia estar vendendo era o meu conhecimento da minha pessoa ali. Quando eu comecei a ter essa demanda por produção de conteúdo, eu falei, cara, isso aqui é algo que eu consigo padronizar e terceirizar em algum momento. E pode se tornar um negócio muito maior, né, do que eu pensava em ter na época. E aí, nessa época também, eu já trocava muita ideia com o Jonas, que é o meu sócio hoje. Ele estava fazendo ali algumas mentorias, eu já tinha pegado até uma mentoria de produção de conteúdo com ele no passado. E ele tinha uma audiência já muito forte no LinkedIn, e ele era um cara que falava muito de LinkedIn, né? Eu falei, cara, se a gente se juntasse, o Jonas, com a audiência dele que ele tinha lá na plataforma, acho que ele tava com 36, 38 mil seguidores na época, eu tava com 17 mil, 16, 17 mil seguidores na época. Falei, cara, e se a gente se juntasse, o Jonas com certeza tem uma demanda reprimida ali no perfil dele por esse tipo de serviço. O Jonas, ele gera demanda, né? E eu cuido ali do operacional da empresa e faço o negócio acontecer. E, cara, a gente, enfim, conversou, acordamos ali de fazer a sociedade. E bem no começo, assim, já foi um sucesso. A gente conseguiu, no Google Forms, gerar demanda pelo serviço, né? Realmente, o meu sócio tinha uma demanda reprimida por esse tipo de serviço ali no perfil dele. E fechamos ali primeiro projeto, né? Aí depois eu já tombei esses meus 2 clientes para dentro da estrutura do que seria a nossa agência. Fechamos o segundo projeto, terceiro projeto. Quando a gente viu ali, final de 2025, a gente já tinha chegado próximo de R$ 100.000 de receita recorrente. Estava com 90 e, acho que uns 91, R$ 92.000 de receita recorrente ali no final do ano. E, cara, começamos a crescer time, contratar gente, né? E colocar mais inteligência artificial aí para fazer as coisas. E, cara, crescemos, estamos com um time aí de 10 pessoas hoje e também mais
freelancers, né, que atuam ali pontualmente em uma demanda ou outra. Estamos com uma carteira de clientes bem bacana, estamos pegando projetos legais, empresas, cara, empresas que eu sempre olhei assim, com muito respeito no mercado e sempre quis trabalhar junto dessas empresas, né? Hoje essas empresas, algumas delas são minhas clientes, dá um puto orgulho cara, de olhar para isso, né? Que está sendo construído em relativamente pouco tempo. A gente tem menos de um ano de empresa. E eu queria trazer aqui para vocês alguns aprendizados, né? Também nesse vídeo. Não só falar de, enfim, o faturamento ou quanto que eu estou conseguindo rentabilizar ali com esse negócio, mas, cara, se você presta serviço, tá querendo empreender com uma agência ou com um pequeno negócio de consultoria, quer escalar um pouco mais, né, as coisas para não depender só de você, queria trazer alguns aprendizados que eu tive ao longo desses últimos meses aqui, principalmente com a Content Lead, né, que hoje é a minha principal fonte de renda. Cara, primeiro desafio que você tem que resolver no negócio é você ter uma boa oferta. Porque quando eu comecei lá nessa jornada mais eu presa, né, eu não tinha uma oferta. A oferta era eu mesmo, era o meu serviço, ele era a minha expertise que eu estava vendendo. Isso não era escalonável. Eu nem vou falar que é escalável, porque acho que nenhuma empresa de serviço é escalável, ela é escalonável, né, de certa forma. Mas à medida que você consegue ter uma oferta que ela não precisa ser completamente produtizada, né, como um infoproduto ou como um software, por exemplo, mas ela consegue ser minimamente padronizada e terceirizável, você consegue ter ali um negócio que ele é um pouco mais escalonável do que um negócio de uma pessoa só. Então, o primeiro ponto é você encontrar qual que é essa oferta, definir ali, enfim, quais são os níveis dessas ofertas, qual que é o preço. Eu posso até fazer um vídeo depois falando de precificação de serviço, que é algo que eu estudei bastante nesses últimos meses também, aprendi bastante sobre o tema, posso trazer aqui para vocês também. E, cara, eu acho que esse é o primeiro ponto. Uma vez que você tem oferta, você precisa, cara, vender isso para as pessoas, né? Eu acho que esse processo de desenho de oferta, ele é, cara, um processo de validação constante. Você está sempre melhorando, otimizando e mudando a sua oferta para que ela esteja mais adequada ao que o mercado está querendo, ao que o mercado está pedindo e ao que você consegue entregar com maior qualidade, com maior excelência. Uma vez que você tem uma oferta mínima ali, você precisa de distribuição, precisa chegar nessas pessoas. Então, o grande hack aqui que eu considero da Content Lead foi ter usado a demanda reprimida ali do Jonas para isso. Então, cara, se você produz conteúdo, isso é uma vantagem enorme, porque você já tem capacidade de distribuição se você tiver uma oferta adequada para esse público. Caso você não produza conteúdo, você pode, cara, se associar a alguém que já produza conteúdo, que já tenha uma audiência relevante. No caso, foi o que eu fiz. E no mercado de infoprodutos, depois, eu não conheço tão a fundo esse mercado, né? Mas eu descobri que tem um nicho de coprodução. Basicamente, as pessoas elas se juntam com experts, né? Que falam. Elas fazem ali uma sociedade com esse expert e dividem os lucros, né? Então o expert ele fica responsável por produzir conteúdo e gerar demanda, e essa pessoa ela fica responsável pela bucha operacional ali do negócio. Basicamente muito parecido ali com o modelo de negócio que eu tenho com o Jonas, mas com várias diferenças aqui que eu posso até trazer em outro vídeo para vocês. E aí o terceiro desafio, quando você está gerando muita distribuição, quando as pessoas elas estão batendo na sua porta para contratar o seu serviço, é um pouco desesperador, porque você vai ver que existe muito dinheiro na mesa e você não tem capacidade operacional de coletar esse dinheiro. E aí o baita desafio passa a ser a contratar boas pessoas e delegar bem para essas pessoas, né? Então, hoje eu acho que ainda é um desafio para a gente, assim, esse desafio de contratação, mas a gente está cada vez melhorando e otimizando isso também. E, cara, é basicamente isso, assim, é onde estamos no momento. Eu acho que se você tem um negócio aí de serviço, seja uma agência de marketing, né, uma agência de tráfego, às vezes um escritório jurídico, escritório de contabilidade,
eu vejo muito que se você seguir esses três passos, né? Putz, envelopar de fato uma oferta que não seja genérica, né? Que seja uma oferta específica para um nicho específico. Pegando o nosso exemplo, a gente produz conteúdo no LinkedIn, então a gente nichou no canal para executivos de empresas B2B. Então a gente poderia nichar ainda mais esse empresas B2B. A gente poderia falar, empresas de software B2B. Seria ainda mais nichado, mas a gente escolheu, como a gente já estava nichando pelo canal, né? A gente escolheu nichar só empresas B2B, pelo menos por enquanto, né? É o que vem fazendo sentido. Mas você encontrar uma oferta, a partir do momento que você tem essa oferta desenhada, você encontrar um canal de distribuição bom, e aí pode ser via conteúdo, pode ser via uma parceria com o creator, pode ser via tráfego pago. Eu acho que a grande vantagem aqui do conteúdo barra creator é você ter um custo de aquisição. Eita, que caiu tudo aqui com a ventania. Depois eu pego essas cadeiras aí. Mas a grande vantagem é você ter um custo de distribuição que ele tende a zero, né? Um custo de aquisição, na verdade, que ele tende a zero. E depois que você conseguir ter essa distribuição, você ter capacidade de, cara, contratar e delegar esse trabalho para boas pessoas, né? Uma vez que a sua oferta ela já está mais ou menos ali padronizada. Porque se você também não tem uma oferta padronizada, fica muito difícil de você contratar pessoas que consigam executar esse trabalho e, consequentemente, fica muito mais difícil você delegar também. Mas é basicamente isso. Eu acredito muito nesse modelo de negócio de serviços, né? Eu vejo bastante conteúdo na internet falando sobre infoprodutos, agora falando sobre IA, sobre SaaS com IA, que, cara, são modelos de negócios muito bons, muito escaláveis, eu acho que dá pra fazer muito dinheiro com esse tipo de empresa. Mas eu queria trazer aqui também para vocês um pouco mais dessa visão sobre um negócio de serviços enxuto, né? Não é um negócio de serviços ali que você vai faturar 50, 100 milhões de reais, mas é um negócio que você consegue, cara, com um time enxuto, com uma oferta bem direcionada, consegue, cara, ganhar uma grana legal, ter uma qualidade de vida e posteriormente fazer outras coisas, né? Também tem um conceito que eu gosto bastante, que eu posso trazer também um vídeo sobre isso depois. Mas é basicamente que existem duas curvas, né? Quando você está empreendendo ou quando você está construindo ali alguma coisa para ti. Uma curva é uma curva que te dá paz financeira, vamos colocar assim, que é uma curva que ela vai escalar rápido no início e depois ela vai tender a ficar mais estável. E você tem pequenas apostas ali que você pode fazer para tentar porrar em algum momento e aí sim fazer grana de uma forma mais escalável. Eu vejo hoje que esse modelo de agência enxuta que a gente tem, ele tá muito nesse primeiro grupo, né? Dessa curva que ela cresce muito rápido, depois ela estabiliza, e essa estabilização não necessariamente ela é ruim. É uma estabilização que ela te dá fôlego para você conseguir pensar em outras coisas mais escaláveis, como por exemplo um canal no YouTube, ou até outras iniciativas dentro da sua própria empresa. Então hoje a gente vende o serviço, mas a gente pode vender mentoria de LinkedIn, a gente pode vender infoprodutos voltados para a empresa B2B ou para LinkedIn. Enfim, tem uma gama de coisas ali que a gente pode fazer como novas linhas de faturamento dentro da empresa. Mas eu gosto bastante dessa mentalidade, de você ter a curva da paz, né, o seu colchão financeiro ali que te permite ter tempo para pensar em iniciativas mais escaláveis, né? Um modus operandi assim que eu gosto bastante. E galera, é isso. O vídeo de hoje queria trazer um pouco desse papo aberto, enfim, sobre como eu estou construindo as coisas por aqui, talvez te inspirar um pouco, abrir a sua mente para você construir alguma coisa também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí contando algum relato seu ou dizendo se você gostou ou se não gostou do vídeo. E tamo junto. Até mais.